Olá, meu nome é Silvia Sobreira. Vim aqui fazer essa pequena videoaula para a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto da desafinação vocal, né? É um tema caro a mim, né? Eu tenho trabalhado, pesquisado e dado aulas há cerca de 30 anos e sempre me interessa esse assunto porque eu acho que como professora eu tenho que ajudar a qualquer pessoa que venha pedir auxílio para querer cantar, para aprimorar a sua voz, seu ouvido, eu acho que eu tenho essa função. Primeiro, dizer que como eu entrei nesse ramo, eu dava aula de percepção musical e trabalhava com corais, regência de coros, cantava em coro, sempre fui cantora de coro, a minha prática musical sempre aconteceu assim. E, paralelo a isso, a essas atividades musicais cantando em coro, eu dava aula de percepção musical. E eu quis fazer um trabalho para ajudar pessoas que não conseguiam cantar. A princípio, eu imaginava, a pessoa não tem o ouvido treinado. Quem erra não tem ouvido treinado. E comecei assim, da minha cabeça, né, inventando estratégias para fazer uma aula de percepção, que foi bolada para ser como se fosse um ensaio de coro. Primeiro tinha os vocalizes, depois tinha o repertório, né? Então, só que eu inseri entre vocalize e repertório, eu inseri os exercícios de percepção. O primeiro espanto para mim foi perceber que muitas pessoas que me procuravam não eram desafinadas. Elas tinham vergonha de cantar, cometiam alguns erros, né? Mas não eram aquele desafinado que erra tudo. E por falar nisso, deixa eu determinar aqui para vocês o que eu estou chamando de desafinado, porque isso a gente vê que é uma questão cultural, né? Mesmo para nós, ocidentais, que temos essa música tonal, se você for comparar o que um músico considera desafinado com o que um leigo considera desafinado, você vai ver que tem diferença, porque o músico tem um ouvido treinado para perceber maiores sutilezas. Não quer dizer que alguém que não seja músico não perceba, mas, assim, no geral, o músico percebe mais. E, às vezes, chama de semitonação, né? Semitonação é desafinação, leve, mas é. Mas eu estava querendo tratar daquelas pessoas que cantam erraticamente, que a gente só reconhece a melodia quase que pela letra, né? Era com essas pessoas que eu queria trabalhar e eu estava preocupada. E às vezes as pessoas me perguntam assim: qual é a causa? Tem jeito? Tem cura? A causa é dificílimo da gente detectar, porque podem ser várias e uma interferindo na outra. Uma delas, a que eu percebo mais, é questão psicológica. A pessoa tem vergonha de cantar, às vezes desde pequeno, uma criança tímida, tem vergonha de cantar e ela canta baixinho, meio que falando a letra, e ninguém corrige, e dali ela segue erraticamente. Isso pode ser uma causa, né? Uma causa comum acontece na infância da criança. A gente sabe que criança tem voz leve, né? E aí, quando ela vai cantar em conjunto, ela não se ouve, ela começa a cantar forte para se ouvir e, e desafina, e segue desafinando e vai, digamos, treinando ser desafinada ao longo da sua vida. Se essa criança for muito tímida, pior, porque aí ela não vai cantar, ela vai, não vai trabalhar seu aparelho fonador para o canto. A outra coisa envolvendo também a timidez é exatamente isso, a pessoa muito tensa, não consegue flexibilidade nos lábios, na língua, na garganta, no que quer que seja,
para cantar. Nós vivemos numa cultura que reprime essas manifestações, assim. Desde pequena a gente ouve, não abre a boca, não, tá ficando de boca aberta igual bobo, mastiga de boca fechada, não dá língua para os outros que é feio. Então, a gente tem um cuidado com a boca. Então, para cantar, você tem que abrir a boca, né? E muitas pessoas não conseguem, ficam tão reprimidas que não conseguem. Ao longo dos anos, eu percebi que também tinham muitas pessoas assim que elas eram beneficiadas por exercícios vocais. E até curioso que eu fico sendo conhecida como professora de canto, que ensina desafinado a cantar, e eu não sou professora de canto, eu não sou cantora, né? Eu não sou cantora. Embora eu goste, sempre tenha cantado em coro, mas eu não tenho essa habilidade vocal para dizer, eu vou dar aula de canto, né? Mas entrei nesse mundo como a regente de coros, né? Com essa minha habilidade que eu tinha adquirido, experiência, cantando e regendo. Então, existe também problema de memória. Tem pessoas que não têm uma memória auditiva. Você canta e ela não consegue registrar. E isso é muito curioso, porque às vezes a pessoa, se for para improvisar, ela improvisa afinadamente, mas ela não consegue cantar uma melodia sozinha. Eu tive uma aluna assim, ela cantava, não perfeito de afinação, mas bem razoável comigo, ou mesmo eu acompanhando no instrumento. Qualquer dica, essa pessoa conseguia cantar. Agora, se fosse sozinha, não saía nada, nem o primeiro intervalo, que era uma quarta justa. Era uma coisa assim muito impressionante. Então, existe isso também. E aí, o que acontece com o professor? Que ele chega e o aluno quer cantar. Ele não tem tempo de descobrir as causas. Essa que é a verdade. Pode até... Existe a possibilidade de ser uma causa física, né? Neurológica. Existe uma condição chamada amusia, que é correlata à afasia. Mas a amusia é uma doença muito grave. Na amusia, a pessoa não reconhece sons como música. Ela ouve um piano e acha que ouviu alguma coisa martelando. Ela ouve uma flauta, ela reconhece que tem algo soprando. E a música não faz nenhum sentido para essa pessoa. A amusia começou a ser estudada com pessoas que sofriam algum dano, ou algum acidente, ou uma operação, ou um acidente tipo um AVC, e se percebia essa questão com a musicalidade, principalmente quando isso foi com músicos, né? Porque os músicos, eles tinham uma linguagem para expressar o que estava faltando. Porque quando a pessoa não entende nada de música, ela só fala, eu agora ouço música, não acho graça, não reconheço. Ela não pode identificar, eu não reconheço intervalos, eu não reconheço tonalidade, ela não, né? Mas com os músicos, eles podiam dizer, dar esses dados. E daí começou-se a especular que se isso era possível de acontecer em acidentes, era possível que ocorresse de uma forma genética, né? Da pessoa já nascer assim. E tem casos de pessoas relatados, né, na medicina, psicologia, tem casos de pessoas assim que têm amusia, mas é muito raro. E eu acho que eu nunca tive nenhum aluno com esse problema, porque eles me ligavam, porque telefonavam, né? Olha, eu queria tanto fazer aula, eu queria cantar, meu sonho é cantar. Então, eu deduzo, se o sonho é cantar, gosta de música, né? E é curioso, porque alguns desses alunos, eles têm uma relação, às vezes, visceral com a música. Eles ouvem, falam... Até essa mesma que não tinha memória, ela falava, eu vejo uma pessoa tocando, eu vou num concerto, pode ser de rock, pode ser erudito, me dá um aperto no estômago, eu sinto a emoção. Aí você vê aquele nível de emoção, assim, tão forte numa pessoa que não consegue cantar, né? E ela quer cantar. É triste, né? É triste.
Então, eu comecei a fazer o trabalho e via que funcionava. Uma das coisas que funcionava mais era essa questão de relaxamento muscular, de usar a sua voz, de ter flexibilidade. Eu até diria que a palavra-chave é essa, flexibilidade. A pessoa tem que ter flexibilidade vocal, né? E até pessoal, porque, na verdade, nenhum de nós é completamente afinado, independente de tudo. Todos nós que nos consideramos afinados. Às vezes você ouve uma gravação sua e fala, nossa, não peguei essa nota aqui direito, nossa, tá meio fora aqui. Às vezes eu dou exemplo para meus alunos, eu falo, nossa, Cruz, desafinei. Isso é comum, né? Se você canta assim, muito sem prestar atenção, isso é comum. A verdade é que o tempo todo nós estamos fazendo uma conta inconsciente. Quem afina está sempre se guiando por um parâmetro. Seja melódico, seja harmônico, sempre tem um guia. Essa que é a verdade. Quem afina presta atenção de uma maneira que é tão inconsciente que não nota. Assim como quando a gente sobe degraus de escada, se tiver um degrau menor, a gente tropeça e a gente vê que o cérebro da gente estava fazendo conta daquele tamanho do degrau. Não é isso que acontece? É uma conta inconsciente que o cérebro faz. E quem é afinado faz essa conta, não percebe. O músico, ele está sempre atento ao que ele está escutando, e eu digo, o músico cola, né? O bom músico cola, porque ele está sempre ouvindo e ajustando, essa que é a verdade. E a pessoa que desafina, ela não tem essa noção interna de que tem algo a seguir. Por exemplo, se eu for ensinar uma pequena canção para um grupo de pessoas, qualquer cançãozinha, sei lá, cansada eu venho aqui te procurar, agora te encontro no bosque a passear, agora te encontro no bosque a passear, agora te encontro no bosque a passear. Você ouve, vão comigo. Você já ouviu a música, você sabe que não decorou tudo, mas dá para seguir, não dá? Você pode se enrolar na letra um pouco, mas você já teve noção, você criou um quadro mental para essa música. E o desafinado não cria isso facilmente. Tanto que isso é batata. Eu vou ensinar música, igual eu ensinei aqui, as pessoas que afinam, elas escutam, presta atenção. Ninguém sai cantando comigo na mesma hora, né? Mas os desafinados, isso acontece demais. Eu começo a cantar, se a pessoa tiver a letra, ela sai cantando com a letra ali erraticamente junto comigo na primeira vez. A pessoa não tem a noção, essa noção que a gente tem. Eu tenho que ter um retrato mental dessa melodia. Eu estou explicando isso, que isso acontece para a gente de maneira tão inconsciente que a gente nem percebe que isso acontece. Mas eu comecei a notar isso nos desafinados. Nossa, a pessoa não tem noção. Eu falei, gente, vocês não conhecem a música, vocês estão cantando comigo, por quê? Espera eu cantar. Então, você está vendo que é uma... Como é que você vai dizer qual é a causa disso? Né? Talvez a pessoa não é tão pouco treinada que ela sai fazendo, né? Talvez, é... enfim. Então, eu começo trabalhando, ensinando, eu trabalho com os graus da escala, explico, olha, conhece de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? As pessoas sempre ouviram isso. Nós vamos chamar, em vez de chamar de dó, vamos chamar de um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Aí aproveito e explico que em vez de falar 8, fala 1, que é a oitava. Já explico que é a oitava, eu sempre vou dando noção do que é o sistema tonal, o que é o repouso, o que é a tensão. Porque a pessoa, se ela não está cantando porque não tem uma facilidade auditiva, eu tenho que dar outros elementos para ela se firmar, entender o que ela está fazendo. Pensa bem, é muito difícil, né? Você não ter parâmetro nenhum, nada que você possa agarrar para te salvar, né? Então, fui percebendo essa coisa que a gente faz intuitivamente, tirei o pau no gato, essa coisa de mostrar com a mão, eu percebi que isso
Isso pode ser mais eficaz, isso também é bom, mas mais eficaz quando eu ponho uma partitura, ponho só semibreves, fala aqui ou um. Depois que a pessoa treinou um pouquinho, aí a pessoa vai cantando. Eu faço, em geral, até o quinto grau, acima da tônica e abaixo. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 7, 6, 5. Aí, 1, 7, 1, 1, 2, 1. Treinando para baixo e para cima, não treino a escala inteira. No começo, eu só faço até o 3. Aliás, tem vídeos aí, depois eu disponibilizo o meu canal para vocês observarem. Tem exemplos de eu dando aula para as pessoas e tem lives registradas lá, mostrando assim como é que eu trabalho. Isso pode ser visto com mais calma depois, para quem tiver interesse. E então o grau ajuda muito, porque você fala dó, ré, mi, a pessoa não tem noção que o mi é acima do ré, não sabe? Não faz essa associação, mas 1, 2, 3, ela já imagina. Então já fica mais fácil. Logo na primeira aula eu faço exercícios com até o 3 e depois faço pequenos ditados e a pessoa começa a perceber se errou, se acertou. Então, eu fui descobrindo intuitivamente, várias pessoas com as quais eu já conversei me relataram que elas também foram fazendo assim, intuitivamente, e muitas coisas que elas faziam eram parecidas com as que eu tento, porque eu vou tentando de tudo. Tem aluno que tem tanta dificuldade que eu boto para tocar o teclado, o piano, ó, toca aqui, toca essa, viu? É diferente, aí a pessoa fica cantando, tocando ali, tipo um videogame, até aquilo entrar no ouvido dela. Tem gente que tem muita dificuldade e o instrumento, nesse caso, ajuda, né? A pessoa a reconhecer os sons. Então é isso. Agora, tem cura? A pessoa fica completamente afinada? Não, eu não tive alunos que ficassem assim, tipo Roberta Sá, não, isso eu não tive. Que ficassem super afinados sozinhos, mas eram pessoas que não conseguiam cantar de jeito nenhum, nem junto com alguém, e passaram, junto com alguém ou com um instrumento, a cantar bem razoável. Então, eu considero que isso é excelente. Talvez se continuassem treinando, pode ser que melhorasse mais. Agora, igual a musculação, se parar de fazer os exercícios, parece que volta tudo, não, perde um pouco. Eu tive um caso que foi assim, esse não perdeu tudo, mas ele tinha muitos problemas, era um rapaz, a primeira vez que ele veio, ele não conseguia cantar, assim, ele afinava assim uma terça só que ele conseguia, com muita dificuldade. Quando eu tocava, ele não conseguia nem achar a primeira nota, até achar a primeira nota e fazer 1, 2, 3, era dificílimo. Ele fez aula comigo, parou uns anos e depois veio uns 3, 4 anos depois, talvez até mais, veio fazer uma aula experimental, porque ele, por coincidência, ele me ligou no dia que eu ia fazer uma aula com um grupo de atores. Eu falei, nossa, você me ligou hoje, eu vou fazer uma aula aqui com um grupo de atores, eles estão curiosos para saber como é que cantam. Ele falou, eu vou matar a saudade. Ele veio. E ele não estava completamente afinado, mas ele não estava naquele padrão do primeiro dia que eu dei aula para ele, que ele não conseguia nem reproduzir a primeira nota, ele já conseguia se acertar, mas sempre tinha um pouco de dificuldade. No caso dele, ele é um rapaz de voz muito aguda e tinha vergonha de cantar no agudo, eu queria cantar aquela voz grave. Então, essa inadequação também acontece, a pessoa imagina uma voz que ela quer ter, sabe? E não vai conseguir, porque fica com aquele padrão, né? E, e é a mesma coisa do louro que quer ter cabelo preto, de quem tem cabelo enrolado como eu querer ter cabelo liso. Vai ser um sofrimento, é possível, tem muita química. Mas é difícil, né? Muito difícil. Bom, então é isso que eu tinha a falar, né? Uma aulinha curta só para apresentar meu trabalho. Fico à disposição, meu e-mail é silviasobreira2009@gmail.com. Quem quiser pode entrar em contato comigo, ou envio meus textos, são todos disponíveis gratuitamente, eu envio PDF. E obrigada por terem me ouvido até aqui.